Tá me Grande ouvindo? Igor Lucas. Eu mesmo. Tranquilo, meu amigo? Tudo certo, graças a Deus. Oh, que beleza. Como é que tá aí nesse tempo novo? Pois com saúde, né? Bem, vivendo muitos desafios, né? Igual acredito que todos nós, mas superando todos. Oh, que bom. Me conta um pouquinho de você. Assim, você é de Olha, família espírita, não? tranquilo. Vamos lá. Eu sou espírita de berço, né? Como o pessoal normalmente chama. A minha história no espiritismo e da minha família é bem interessante. Meu pai e minha mãe, eles se conheceram na casa espírita. Eles se conheceram lá no PAI, que é o Posto de Assistência Espírita, que fica em Taguatinga, ali, pertinho da Celândia. E eles começaram a namorar e depois de um tempo me tiveram, né? Minha avó materna, ela foi presidente de uma casa espírita também lá no PAI. O meu pai, Francisco Júnior, ele foi o ex-presidente do Centro Espírita Boa Árvore, o que Olha, teve a COGEDEF regional, que a gente se encontrou lá, né? A certo. gente. Então, desde que eu me entendo por gente, desde a evangelização, eu sempre frequentei a casa espírita e atualmente eu sou evangelizador lá do Boardo, né? Tanto da mocidade como dos pequenininhos, né? Oh, E legal. aí, basicamente é isso, resumindo. Pô, massa. E você lá, fora a parte de estar evangelizando, você faz mais, mais alguma coisa? Bom, Opinião mediúnica, uma coisa assim. aham, entendi. Eu faço parte dos associados, né? Da casa também. Então, sempre quando tem as votações de praxe, né? Lá é a cada 4 anos. Eu participo das votações, mas ainda eu não faço parte da diretoria, né? Seja da parte mediúnica, da parte de divulgação, porque eu me associei faz pouco tempo. Mas essa parte da infância, essa parte do movimento espírita, né? A gente procura estar bem atuante, não só na Celândia, mas como nos eventos que tem aqui no DF também. E, assim, você faz faculdade? Ou já terminou? O que você Uhum. trabalha? Bom, eu sou formado em Direito, Oh, formei no ano de 2018 pela Católica. Atualmente eu não estou trabalhando, mas eu estudo para concurso, né? Vai ter concurso da Polícia Civil, vai ter boas oportunidades e é uma área que eu me interesso, né? Então eu tô nessa batalha aí, né? Estudante também é uma profissão, né? É uma profissão muito difícil. e você quer trabalhar na polícia em quê? Ser delegado? Ou você pensa só ser um trampolim para algo maior? Sim, a parte da polícia, meu pai foi policial militar, então eu tenho um exemplo bem bacana dele. É uma profissão que mexe muito com a questão da justiça, né? Certo. Dos ideais morais também. Eu penso em ser agente de polícia, é a parte mais operacional, de trabalho da rua, né? Então, é, agora eu estou pensando em ser da Polícia Civil, mas ganhar qualquer outro concurso, Polícia Federal, esses cargos de polícia eu gosto bastante, porque eu tenho facilidade em direito penal, né? Que é a matéria que eles mais cobrem. Perfeito, perfeito. As pessoas, seus colegas de faculdade, sempre perguntaram muito sobre a doutrina espírita ou não? Assim, poucos, para ser bem sincero, poucos perguntavam, mas os que perguntavam tinham muita curiosidade, né? Como, por exemplo, se a gente tinha algum tipo de vestimenta, a gente se vestia de branco, né? E eu falava, não, a gente vai com a roupa normal, né? Igual trabalhar. Tem umas coisas meio engraçadas, né? Perguntava se a gente usava símbolos, imagens, né?
E aí eu comentei que não, a gente não fazia uso disso. Então são questionamentos bem simples, assim, né? O pessoal vai muito pelo jargão social, né? Do que o que tá na rua, assim, o que o pessoal fala. Entendi. Mas você já faz palestra dentro da casa? Não? Não, ainda não, né? Eu tô com 24 anos, fiz aniversário ontem, até. Parabéns! Valeu, obrigado. E, assim, eu tô na mocidade desde os 16 anos, né? Então, são 8 anos, assim, já de caminhada, né? De aprendizado. Ainda não sou palestrante da reunião pública, né? É. Que, no caso, é uma das principais atividades da casa. Mas eu acho que é um caminho, né? A gente vai subindo degraus, né? Na doutrina espírita, na vida. E pretendo ser palestrante, né? Pretendo divulgar a nossa doutrina da melhor forma. E você tem irmãos, Igor? Sim, tem. Mais velho, mais novo? Atualmente. Eu sou o neto mais velho da família da parte do meu pai. Certo. Então, meus pais são separados. Por parte de pai, eu tenho dois irmãos mais novos. O Luiz está com 17 anos e a Helena tem 20 anos. E aí, por parte de mãe, tem um síndrome de Down, muito bonitinho. Ele é o Ian Lucas. Oh, que Ele parece bacana. um índiozinho moreno. Ele tá com 15 anos também. Caramba, 15 anos. Que 15 legal, anos. que legal. E como que Eu é sou a mais questão velho. da síndrome de Down? Quando você soube, que quando você soube você tinha 9 anos? 9 anos, Tinha né? 9 anos. Quando ele nasceu, foi tranquilo? Foi difícil? Como que foi isso para ti? Minha mãe, eu não tava na hora do parto, né? Na hora do parto, ficou sabendo só na hora do parto. E na hora eu tava na casa da minha avó. E, e aí eu vou contar primeiro o que minha mãe sentiu no momento, né? Ela me conta. Assim, para ela foi uma surpresa, porque na gravidez não tinha como saber que o Ian ia ser síndrome de Down, né? Mas a minha mãe teve o Ian eu acho que deixa eu ver, 45 anos, foi. Então foi uma gravidez, assim, bem posterior, né, com idade mais avançada. Então tinha esse risco. E aí, mas na hora, assim, não foi nenhum choque. Minha mãe queria ter o Ian. Foi uma gravidez com muito amor, né? Então nós abraçamos ele de uma forma, assim, muito, muito bonita. E hoje eu te falo que eu acho que a pessoa que eu sou mais ligado, assim, falando de família, é o Ian, né? Eu sou como se fosse um pai irmão para ele, né? Um grande exemplo. Nossa, que bonito, cara. Bacana mesmo. E aí a gente faz muitas coisas juntas, assim, a síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21, né? Ao invés de ter dois, eles têm três. São crianças, assim, que você tem que ter um pouco mais de paciência, que tem uma dificuldade no aprendizado, mas eles recompensam com muito amor, no caso, com muito carinho, sabe? Acredito que você, o pessoal que está vendo, deve já conhecer crianças assim, né? São crianças muito, muito amáveis e o Ian é tudo para mim. Falar do Ian é falar de alegria, é tirar um sorriso do meu rosto. Pô, que bacana, cara. Muito, muito legal. Ele está estudando assim, e ele está em que série? Assim, como ele é down, ele participa da classe especial. Aí, com essa parada da pandemia, né, a gente está estudando em casa. Mas, assim, eu não sei te dizer qual a série que ele tá, né? Certo. Mas ele tá sendo alfabetizado, ele consegue falar assim com a gente, o que ele consegue ele pede. Só que ele é espertinho também, às vezes ele é muito preguiçoso, o Ianzinho. Aí ele quer me enrolar, mas eu já tô mais esperto que ele. Que bom, cara. Que massa. Que massa. Ô, Igor, esse é o nosso quadro, chama 5 estrelas, para quem não sabe. E a gente fala de 5 temas que a gente conversa antes. Então, você mandou 5 temas e a gente vai conversar sobre esses 5 temas. Beleza? Deixa eu só Pronto? te perguntar, minha imagem tá muito escura ou tá bom Não, tá assim? boa. Só tá um pouquinho longe, mas tá de boa. Um Mas pouquinho longe, tá vou bem chegar só nítido. mais um pouquinho para perto. É, Acho que agora tá melhor, né? tá.
Tá melhor. Beleza. Então Bacana, vamos lá, vamos, você vamos mandou lá. 5 temas para mim. O primeiro que você falou aqui é mocidade espírita, movimento espírita, juvenil e adulto. Como você vê o movimento espírita? Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos lá. Aqui no Brasil, quer dizer, aqui no DF, né? Mas também acompanhando pelas redes sociais, eu vejo que o movimento espírita ele cresceu muito, principalmente nesse século XXI. Eu vejo o movimento espírita com um potencial enorme de levar, né, conhecimento não só para as pessoas aqui do nosso país, né? Já que o Brasil é a pátria do evangelho, né? A pátria do espiritismo, mas também levar para outros países, né? Já temos muitos ícones, né, do espiritismo que fazem isso. É, tem o Haroldo, tem o Divaldo, né, que vem nessa caminhada há quantos anos, né? E falando mais no DF, eu gosto bastante. Eu acho que o movimento espírita daqui é bem unido, né? Falando mais especificamente de jovens, tem a COGEDEF, que eu participei por 2 vezes e é uma experiência assim, pô, sensacional. Eu só tive boas lembranças, muitas risadas também, né? Muito conhecimento. Então, eu acho que tem tudo para crescer, mas também falta um pouco a questão da organização, a questão mais da unificação das dos coordenadores, né? Das regionais. Mas eu vejo que tem um potencial enorme. E o jovem, como que você vê dentro do movimento? Você acha que o pessoal envolve bem o jovem dentro da casa espírita? Você acha que o jovem é aquele que só serve para pegar cadeira, ajudar lá no almoço? Como que você vê o jovem dentro Uhum. da casa espírita? Boa pergunta também. Infelizmente, o que eu percebo na minha casa espírita, na casa espírita que nas outras que eu frequento, né? Eu também vou lá no GAEB, que é o Grupo de Assistência Vips Barçanufo, né? Que fica aqui em Taguatinga Sul. É massa, o pessoal lá é gente boa Então, demais. isso. Aí assim, pelo que eu vejo, não só de lá, mas das casas espíritas em geral, a diretoria da casa, ela muitas vezes se esquece dos jovens. Ela se esquece porque muitos pais, né, é por falta de informação também, acreditam que a evangelização infantil, a mocidade, é o lugar que que você vai e deixa os seus filhos lá, como se fosse uma creche. Só Sim. que a mocidade, a evangelização não é isso, Os evangelizadores têm um preparo, né? Quantos cursos eu e o pessoal lá do Borra Viking já fizemos? Tem todo um preparo de aula, né? É todo um conhecimento passado com base nas obras básicas. Então, eu acho que tem que haver uma valorização maior dos dirigentes da casa, né? Uma crítica construtiva para o nosso movimento melhorar, né? E falando de jovem, antes eu entendo que jovem é um estado de espírito. Jovem não tem nada a ver com idade, né? Acredito que você deve concordar também comigo. Que eu vejo muitas pessoas que têm 50, 60 anos, que têm um espírito de jovialidade maior do que outros que têm 20, 30, né? Então, o jovem tem que ser mais valorizado na casa espírita, né? Esses novos espíritos que estão reencarnando, né, essa última chamada, né, para o mundo de regeneração, eles têm um potencial muito grande, muito, muito grande mesmo, de transformação da sociedade. São espíritos muito intelectuais, pensantes, críticos. Então, acho que tem que ser aproveitado um pouco melhor essa mocidade. Qual é o vulto espírita que você mais admira? Qual o? O vulto, a personalidade espírita que você mais admira? Ah, Chico Xavier, sem sombra de dúvidas. Por quê? Chico é demais. Ah, tem tanta coisa para falar de Chico, né? É difícil, né? São tantas qualidades, mas é o exemplo, né, que ele deixou primeiro de humildade, de, de entrega, né, à doutrina espírita, né? Com ele mesmo no final da vida, com tantas doenças, né? E mesmo correndo atrás para deixar bons livros, né? Bons exemplos para a gente.
Chico é maravilhoso demais. Qual o livro dele que você mais gosta? Caramba. Você só tá me fazendo perguntas difíceis, hein, hoje. Rapaz, tu veio aqui, velho, é pra bate-papo, é isso aí, a Ó, gente conhecer você. tá certo. Tipo assim, eu vou falar de um que pouca gente deve conhecer e que eu tô até postando lá na página do Instagram. Ele é bem pequenininho, assim, deve ter umas 80 páginas, só que ele é bem pequenininho. Ele se chama Todo Dia Noite. Nossa, eu não Livro Todo conheço. Dia Noite. Pois é, pouca gente conhece. Ele é da editora ID e tem a versão dele Todo Dia Dia, né? São mensagens curtas que você pode ler antes de dormir e ao amanhecer. Então, são mensagens, assim, que te traz um sentimento muito bom, né? São, eu acho, mensagens de 4, 5 linhas, algo muito curto, muito bacana a proposta do livro. E Não. hoje é o livro que eu mais gosto, né? Mas Chico tem muitos livros, né? E é de qual espírito? São de vários espíritos ou qual espírito que Eu escreve? acho interessante também. Eu acho que foi o próprio Chico que fez. Assim como Kardec faz os comentários, né, em cima dos espíritos, eu acho que não é de nenhum espírito, eu acho que é a autoria própria do Chico. Posso estar errado, mas inclusive eu posso até comentar com vocês depois sobre isso. Massa, Mas muito tem na legal. internet, Oh, é show de fácil. bola. Vou procurar ler. Massa, muito Legal, massa. legal. Você falou também aqui que queria falar sobre família. Sim, Assim, importante. eu não vou perguntar o que você acha da família. Eu vou perguntar como que você lida com a sua família. É uma pergunta muito boa também, porque a minha família, apesar que eu acho que muitas pessoas têm pais separados, igual eu, né? Mas não é aquela família tradicional, né? De ter o pai, a mãe em casa, né? Os irmãos. Mas apesar de tudo, me dou muito bem, assim, com minha família. Tanto da parte do meu pai e da minha mãe, eles são espíritas, né? Então essa questão da religiosidade nos aproxima muito. Tanto em momentos bons, né? Quanto em momentos ruins. O culto do evangelho no lar é muito importante, né? Na nossa casa. Há muitos anos vem sendo feito. E principalmente com meu pai, com minha mãe, que tem uma vivência bacana no espiritismo, eu procuro tomar como exemplo, né, as coisas boas. E lembrando que antes de reencarnarmos, né, no nosso planejamento reencarnatório, a gente escolhe com quem a gente vai viver, né? Algumas vezes a gente não pode escolher, né? Não tem essa oportunidade. Mas eu sei que a família é o núcleo essencial, né, da nossa sociedade. É onde tem a nossa formação como pessoa, né? E eu procuro vivenciar da melhor forma, né? Apesar que é normal de ter alguns problemas, algumas dificuldades, mas isso toda família tem, né? Ainda mais nessa pandemia que a gente fica muito em casa, né? O Igor, assim, assim, até para ajudar os jovens que estão passando por isso, como é que é lidar com a separação dos pais? Olha, Quando, quando eles se separaram, você tinha quantos anos? eu era novinho, eu era quase que recém-nascido, então acredito que para mim foi mais fácil essa questão, porque desde que eu nasci eu tive que me adaptar a essa situação, né? Mas acredito que quando você tem, sei lá, 10 anos, 15, principalmente nessa parte da adolescência, né, que é difícil para o jovem, é difícil para os pais, que deve ser um pouco mais difícil, né? Mas, assim, a dica que eu dou normalmente o que eu penso. Já pensou se meus pais, eles morarem juntos até hoje, né? Quantas brigas, às vezes, não poderia ter, quantos desentendimentos. E eu penso pelo lado positivo, se eles estivessem juntos, eu não teria o meu irmão, o Ian, né? Então, eu prefiro que eles não fiquem juntos e que eu ainda tenha o meu irmão, sabe? Mas, Esse é o pensamento. Eu não teria o Luiz como irmão, eu não teria a Helena, né? A vida teria tomado um rumo totalmente diferente. Eu não teria as coisas boas que as pessoas, né, que eu tenho hoje ao meu lado. a Então, família não ver seria tão grande, né? nesse sentido também, ver com olhos mais positivos, né? E que também nada é por acaso, né, Cássio?
Nós, nós sabemos, né, que tudo tem um porquê é mais agradecer, né, pelo pai que a gente tem, pela mãe, apesar de às vezes não estar em casa com a gente, né, mas é agradecer pela família que ainda temos, né, seja um pai, seja uma avó, seja um tio, né, temos alguém, né? Nunca estamos sós. Ô Igor, como fazer para o culto do evangelho não ser tão chato? A pergunta aí é legal, eu vou... Aqui em casa, assim, meu pai, quando ele era criança, ele tinha uma dificuldade imensa em fazer o culto. Para ele era a pior coisa, porque minha avó meio que obrigava ele, sabe? Então, hoje, assim, é difícil para ele estar participando com a gente. É interessante até essa questão. Mas eu acho que, assim, o culto tem que ser dinâmico. Escolher os livros adequados, né? Eu acho que é o primeiro ponto. Promover a participação de todos da casa, né? Às vezes, uma criança de 10 anos não consegue comentar algo, mas, poxa, ela pode ler. Você pode promover a criança, né? Para que ela se sinta importante, ela se sinta incorporada no grupo. E entender que quando você faz um culto, você está fazendo uma caridade para você, né, para sua família. Você abre um foco de luz ali na sua rua que quem está passando acaba que absorve um pouco desse bem, os espíritos, né, que estão precisando. Mas eu acho que criatividade é o ponto-chave para não se tornar aquele chato, monótono. Qual é a sugestão de criatividade que você dá? Hum, deixa eu ver. Ah, sim, você pode fazer um sorteio de quem vai ler a passagem do dia, quem vai comentar, porque aí você acaba que força um pouquinho a pessoa a estar sempre estudando um pouco, para Legal. não passar aquela vergonha, né, com os familiares. Então, eu acho que um sorteio é bacana, né? Gera aquela aflição, aquela ansiedade boa, né? Um Entendi. sorteio é bacana. Acho que alguém soprou no meu ouvido aqui. O terceiro ponto que você botou foi reencarnação. Uhum. Tem muita gente que não acredita em reencarnação. Como que você explica a reencarnação para aqueles que não acreditam? Bom, eu tento explicar partindo do princípio que Deus ele é soberanamente bom e justo. E nada melhor para explicar a reencarnação partindo dessa questão de justiça, né? E de bondade também, porque assim como para aquela pessoa que foi uma pessoa boa, que se esforçou, Deus dá uma nova oportunidade para viver em um novo corpo, em novas experiências, Deus também dá àquela pessoa que fez o mal, que foi um homicida, que foi uma pessoa que tirou dos pobres, né, como por exemplo. Então a reencarnação ela se encaixa exatamente na questão da justiça, né? Aí a gente entra no evangelho também na questão da justiça das aflições, as causas anteriores, né, atuais das aflições. A reencarnação ela explica muita coisa, né? Porque se só tivéssemos uma vida, por que uns nasceriam pobres, outros ricos, outros com doenças, né? Outros que vivem até 100, 110 anos? Eu falo que antes de ser espírita, eu sou reencarnacionista, eu sou muito reencarnacionista. Porque a reencarnação ela também nos dá um alento, né, de encontrar pessoas que temos saudade, né? Às vezes você é casado com uma mulher que você gosta tanto e depois de alguns anos um dos dois morre e você tem aquela consolação, aquela esperança que você vai encontrá-la, né? Então eu falo que a encarnação é tudo de bom. Você já lembrou, já teve algum sonho com as suas encarnações passadas? Não, graças a Deus não, nem quero. É, mas brincadeira à parte, não. Pessoalmente, assim, eu não tenho essa curiosidade. Eu acho que eu não saberia lidar bem, porque é que nem, não sei se é no Evangelho também que comentam, né? Poderia exaltar muito o seu ego, o seu orgulho, ou poderia te humilhar bastante, né? Entendi. Então, deixa no passado aí o que eu fiz, o importante é a oportunidade que eu tenho hoje, né? Você está namorando? Sim, tô namorando. Minha E namorada é a Débora Barbosa.
ela frequenta o GAEB também. E é bem interessante também a nossa história. Eu vou contar, tô contando a minha vida toda aqui. Conta, Já dá para escrever um já que tá livro. aqui, vai lá, abre o coração. É, pois é. Rapidinho, a gente se conheceu lá no GAEB, né? Eu tenho um problema de asma, já fiz todos os tratamentos que tem no plano terreno aqui. E a minha última cartada foi lá, no GAEB, de fazer um tratamento espiritual. E aí, nesse tempo, eu até fiquei afastado da minha casa espírita. Eu fui lá à procura desse tratamento. Não fui lá à procura de namorado, que fique claro. E acabou que eu conheci a Débora lá. E a Débora também é espírita, espírita de berço, assim como eu. A gente se conheceu. E parece que veio aquele negócio que você conhece a pessoa e você lembra que você já viveu com ela em outras vidas, né? A gente se aproximou muito rápido e até depois meu pai me revelou um sonho que ele encontrava com meu sogro e ele comentava assim, quem diria, hein, Nelson, que nós estaríamos juntos nessa nova reencarnação? Quem diria que a nossa família ia se encontrar, né? E pelos sonhos da Débora também, ela é médium de vidência, né? Ela trabalha lá na casa espírita com ela também. É uma pessoa assim que eu admiro muito, tem muito conhecimento. Ela lê, inclusive, muito mais do que eu, uma coisa que eu tenho até que melhorar. Ela me dá Legal. uns puxão de orelha também, mas é uma pessoa que é sensacional, que eu admiro muito. Pô, que bonito. Declaração de amor, gente. Aí, ó. Esses homens aí que não fazem declaração de amor, olha que bonito. Igor É, é espírita mesmo. Terceiro ponto que você colocou aqui pra gente foi a prece. Você ora antes de dormir? eu oro toda hora. É Eu mesmo? tô, eu tô acordado, eu tô orando. Mas para quê? Para te dar força? Ou porque você fez uma besteira? Por Uhum. quê? Então, assim, eu tenho um costume, assim, de orar desde criança, né? Hoje em dia eu não consigo dormir antes de orar. Bacana. O nosso dia é tão corrido, né? A gente passa por tanta coisa, né? Boa e ruim, que eu acho que o momento do sono, ele é essencial. Então, quando a gente vai para o plano espiritual, a gente aí numa vibração positiva, né? Então, a prece é um momento muito importante, principalmente antes de dormir. Quando eu acordo, eu também tenho o costume de orar, antes de sair da minha cama, para começar o dia numa energia bacana, né? Com bons pensamentos. Praticamente, não vou falar 100%, mas quase sempre que eu vou sair de casa, eu faço uma oração também. Seja o Pai Nosso, seja um bom pensamento, né? Que também é uma oração. Então, a oração tem uma força muito, muito grande, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? E o que você está achando disso tudo? Quando você faz sua prece, o que você recebe de intuição para esse momento que nós estamos aí em distanciamento social? Então, normalmente quando eu faço a prece, me vem muito duas palavras na mente, né? Isso eu entendo que é a boa intuição, né? Do meu espírito protetor, do meu guia espiritual, que é fé e coragem. Fé, né? De acreditar que tudo vai passar. Não podemos ficar desacreditados que o mundo está jogado ao acaso, né? Que temos um Deus que é bom, né? E coragem para superar, né? Essas dificuldades, né? Minha mãe me deu um quadro assim, mais ou menos desse tamanho, ele é bem pequenininho, e aí eu coloquei no meu quarto. E aí todo dia que eu acordo, eu já acordo olhando para a palavra coragem. E normalmente ela fica de frente para minha mesa de estudos, né? Então eu tô sempre olhando assim para a palavra coragem, né? É preciso ter coragem, né, na nossa vida, né? Senão a gente muitas vezes estaciona. O Igor, você quer ser policial. É... Pretendo? Hã? Pretendo. Então, Uhum. como que você lida com a questão da violência, sendo espírita? Como que é isso para você? Como que você começa a trabalhar isso dentro de você? Porque isso se realizando, você já está se preparando emocionalmente, espiritualmente para essa tarefa? É uma tarefa que requer muito, muito esforço, né? Muita inflexão, né? Porque o que a gente vê muito
nos noticiários, né? Teve aquele episódio do policial nos Estados Unidos que infelizmente matou um negro. Isso repercutiu muito e não é o primeiro caso, né? Nós sabemos. É de ser mais humano, né? Entender a outra pessoa como um igual a você. Se preparar fisicamente, emocionalmente, mas antes de tudo espiritualmente, né? Eu percebo que a pessoa, quando ela tem somente uma arma, ela tem muita coragem de fazer coisa errada, né? É que aquela pessoa que bebe pra, às vezes, conhecer outra mulher ou pra ter alguma outra atitude, né? Você tem que ter um preparo muito grande, né? É sempre tentar enxergar a pessoa como um próximo, né? Seja o seu colega de trabalho, no caso, um outro policial, seja aquele cidadão, né? Você tem que somar, né? Porque se for para atrasar, não adianta, né? Bacana, é isso mesmo. Se preparar. O quinto ponto aí que você colocou pra gente foi Chico Xavier. Se você encontrasse o Chico, o que você faria? Eu chorava. Eu acho que eu começaria a chorar, né? Eu falo isso brincando, mas assim, é bem sério também. Um amigo do meu pai, ele encontrou com o Chico 3 anos antes dele desencarnar. E ele estava próximo, cerca de 1 metro, assim. E dizem que a áurea de Chico Xavier tinha mais de 20 metros. Então, no primeiro momento, ele só olhou para o Chico e não conseguiu dizer nada. Ele simplesmente o abraçou, chorou assim em prantos. E Chico falou: "Que bom, meu filho, que você chegou até aqui." No momento, o Chico fez uma leitura, né, espiritual de reencarnações passadas. Chico, eu não conheço outro médium que teve tantos tipos de mediunidade, né, e desenvolvido como o Chico. Mas eu acho que eu agradeceria, né, a ele por tudo que ele fez. Eu gostaria de dar um abraço bem caloroso no nosso Chico. Qual passagem do Chico você mais gosta da vida dele? Tem alguma história assim, meu Deus, essa história para mim é o máximo. Eu conheço algumas lá no GAEB, antes do tratamento, tem uma senhora que eu não me lembro o nome dela, mas esse vídeo chegar até a ela, um abraço, que ela é uma pessoa sensacional, ela é a pessoa que eu conheço que mais sabe de histórias. Ela contava muitas histórias de Chico, mas tem uma muito legal que me lembra de Chico e de São Francisco de Assis, que Chico estava na casa dele e ele tinha uma hortinha e ele todo dia ia lá colher um tomate, um alface, alguma coisa, né, para fazer uma sopa, para janta. Certo dia ele foi lá, tinha tinha muitas formigas lá dentro do pé de alface dele, né, tava comendo. E aí ele ficou meio chateado porque ele não tinha muito dinheiro, ele precisava daquele alimento, né, para ele consumir. E aí ele agachou assim e falou: minhas irmãzinhas, eu não quero machucar vocês, mas será que vocês poderiam só sair desse pezinho para eu comer? Ele falou, né, com todo aquele amor, né, que Chico tem, né, toda aquela calma, mansidão. E as formigas estavam andando para cá, fizeram a volta e foram para o outro lado. E saíram do pé de alface e ele conseguiu comer. Ou seja, Chico tinha um amor tão grande que ele conseguia até se comunicar, né, com os animais, e isso é fantástico. Você tem animal? Tem um cachorro. Qual o nome dele? O nome dele é Periguinho. Peregrino. Não, é Peregrino? perigo no diminutivo. Periguinho. 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 Por quê? Ele era muito danado? Pois é, todo mundo ri, me pergunta, fala, cara, por que você botou esse nome? Fala, calma, eu vou te explicar. É o seguinte, o Ian, antes tinha o Perigo, que era o pai dele. Então ele já é o segundo, ele é o Periguinho. O Ian tinha muito medo, assim, de cachorro na rua, né? Gente. Tadinho. Aí quando ele chegou lá em casa, ele ficava latindo, né? Igual todo cachorro. E aí o Ian olhava e falava: "Mamãe, Igor, ele é perigo, tô com medo." Gente. Aí pegou, né? Ele ficava: "Perigo, perigo." Ficava falando isso e aí pegou o nome. Aí depois a gente explicou pra ele: não, que ele é amiguinho, ele vai te proteger.
E hoje o Ian é colado com ele. Quem tiver curiosidade, né, de ver os dois, que é a coisa mais fofa que existe, lá no meu Instagram tem uma foto do Ian abraçando um cachorrinho. E aí quem for lá na página, né, vai ver meu Instagram e quiser ir lá para conhecer o Ian é uma figura. Igor, a gente está acabando. Eu queria agradecer, velho. Não sabia que você, assim, você tem uma história muito legal, cara. Falar à vontade. Amém. Que assim seja, né? Eu que agradeço, Cássio, pelo convite, né? A gente já tinha se encontrado lá no Boarve, né? Foi bem bacana. Eu lembro que eu estava com o Arley, que é outro companheiro lá na sala, e aí você gostou da nossa dinâmica, né? E até convidou a gente para estar participando depois da Cogedef e tal. Então eu que tenho que agradecer, né, pela oportunidade. Pelo, o canal de vocês também lá no YouTube tá bem bacana, né? Parabenizar você, a Elô também, que tá com a gente aí direto. É massa. Então, valeu pela oportunidade. E é só agradecer a você, ao pessoal da FEDEF também, ao pessoal que está assistindo a gente, né? E vamos seguir aí juntos, né? Divulgando o espiritismo nessa caminhada aí do bem. A gente precisa. Para terminar, a sua frase de vida. Minha frase de vida? Caramba, você me pegou demais hoje. Eu não vim preparado para esse tipo de pergunta. Pensou o quê, velho? É para brilhar a luz aqui. Com certeza. Mas deixa eu ver a minha frase de Pode ser uma vida. frase que você usa sempre para você, nos momentos Sim, difíceis, de alegria, não sei. sim. Bom, é mais ou menos uma frase. É que a gente não desista das pessoas, das coisas da nossa vida e que a gente tente. A gente tem que tentar, porque a gente não sabe até onde que podemos chegar, né? Temos um potencial muito grande, às vezes você fala, não vou fazer isso. Mas se você tentar, se você ir lá, ia conseguir, né? Então, que sejamos perseverantes, né? Acho que a perseverança, ela se encaixa muito, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Meu amigo, um abraço, fique com Deus, sucesso para você. Precisar de mim, estamos aqui. Sigamos junto aí que a gente tem que divulgar a luz. Verdade. Valeu, Cássio. Abraço. Tchau, tchau, pessoal aí. E Tchau. tamo junto, viu? Até Tudo de bom mais. para Valeu. você. Valeu. Não tem